César Ramo não foi suficientemente atrativo para garantir que algum dos 2.374 jovens médicos candidatos ao internamento de especialidade escolhessem o Hospital Dr. Nélio Mendonça para a formação especializada na nova medicina de urgência e emergência, de acordo com a lista provisória de colocados já divulgada pela Administração Central do Sistema de Saúde. Tema que faz manchete do Diário desta quinta-feira, que avança ainda que também deserta ficou a vaga de Patologia Clínica, especialidade do César Ramo, que tem sido nos últimos anos sempre contemplada com um médico interno. Todas as restantes 38 vagas atribuídas à região ficaram preenchidas, incluindo as de algumas especialidades que são consideradas carenciadas, como cardiologia ou cirurgia vascular. Este resultado foi recebido com satisfação pela tutela, que destaca ser um sucesso termos apenas 5% de vagas por preencher e que o Hospital Dr. Nélio Mendonça seja o 15º do país com a taxa de não preenchimento mais baixa. Portugal precisa de mais Madeira. A frase é do Ministro da Economia e Coesão Territorial, que esteve ontem na Madeira por ocasião da cerimónia das 500 maiores empresas. No seu discurso, Castro Almeida destacou o dinamismo económico da região, relevando a importância destas empresas que souberam arriscar. Os prémios atribuídos hoje refletem mérito em áreas fundamentais: dimensão, rentabilidade, dinamismo, equilíbrio financeiro e contribuição para a economia regional. Quero felicitar as empresas que se destacaram nos setores do comércio, construção, hotelaria, indústria e serviços. Estes galardões não são apenas símbolos de sucesso empresarial. São sinais de confiança, de visão estratégica e de compromisso com a Madeira e com Portugal. Cada uma destas distinções representa um contributo para a criação de emprego, para a inovação e para a competitividade. É graças a este dinamismo que a Madeira continua a afirmar-se como uma região que não se limita a acompanhar o futuro, mas que o constrói. Este evento celebra empresas que não se resignaram, que investiram quando era mais fácil esperar, que criaram emprego quando era mais cômodo reduzir. Portugal precisa de mais Madeira. Mais empresas que inovem, que criem emprego, que acreditem no futuro. O Governo está ao vosso lado para remover barreiras, apoiar a internacionalização, apoiar a inovação e garantir que a coesão territorial é uma realidade. À margem do evento em declarações aos jornalistas, o Ministro elogiou também as políticas públicas que alavancaram o crescimento económico da região. Tenho também que prestar homenagem às políticas do Governo, que em conjunto, a política do Governo e as empresas têm feito um trabalho notável. A região autónoma da Madeira é a região do país que mais cresceu nos últimos 30 anos. Tem um PIB per capita acima da média nacional e foi aquela que mais se aproximou do PIB per capita da média europeia nos últimos anos. E por isso, o que se passa do ponto de vista do crescimento económico na região autónoma da Madeira é um exemplo para todo o país. Castro Almeida, que menciona ainda que a baixa de impostos é compatível com o crescimento económico, como está, aliás, a acontecer na Madeira e no país. O Governo Regional da Madeira, tal como o Governo da República, estão ambos a apostar na baixa dos impostos, quer no IRS, quer no IRC. E, como disse o Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira, isso tem revelado bons resultados, porque a economia regional está a crescer e, apesar de baixar a taxa do imposto, a receita do imposto está a aumentar. Isso é um bom indicador de que baixar a taxa dos impostos é compatível com ter as contas certas. A principal empresa do grupo Pestana na região foi distinguida como maior e melhor empresa da Madeira na cerimónia da noite de ontem. O Presidente do Governo Regional está confiante no cumprimento dos prazos de execução do PRR na área social. Está prevista a criação de um total de 707 camas. Ainda assim, alerta Miguel Albuquerque, é preciso carregar no acelerador. Alguns projetos, dado o processo burocrático ser muito complexo, vão começar agora, mas tenho fé que vamos cumprir e as instituições estão empenhadíssimas nisso e temos tido reuniões no sentido de acelerar grande parte desses projetos. Vamos ter que acelerar, não há nenhuma dúvida, porque a questão não é só a tramitação burocrática muito complexa e depois temos também um problema que os preços na construção civil tiveram uma subida abrupta e alguns dos projetos tivemos fazer a adaptação e a recanalização de fundos. A da Rua do Tilho
está quase pronta, da Associação de Socorros Mútuos, da Santa Casa da Misericórdia aqui embaixo também está a andar bem. Portanto, as obras estão a andar. Tem um prazo, que eu acho que é um prazo demasiado restritivo, que é agosto do próximo ano, mas eu penso que se a obra estiver no final ninguém vai alterar nada. Eu estou confiante que vamos cumprir. Miguel Albuquerque falava durante a cerimónia de inauguração da Casa Esperança, no Funchal. Na ocasião, a Secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude sublinhou que houve uma diminuição das metas face ao que estava inicialmente previsto na estrutura de admissão. Em termos de estrutura de admissão, nós já sabemos que houve uma diminuição das respostas de fortalecimento das respostas sociais. Portanto, vamos acomodar o que é para acomodar e concretizar com maior brevidade o que é para acomodar com maior brevidade. E esperar que até final de agosto do ano que vem, efetivamente, a maioria dos projetos estejam a finalizar, não, têm que finalizar a sua execução. É uma realidade com a qual temos que viver e dar tudo por tudo às nossas entidades para concluírem as suas execuções a tempo e horas, ou seja, final de agosto de 2026. Permanecem 1.300 a 1.500 pessoas em lista de espera para uma vaga em lar. Sobre a necessidade de respostas de maior escala, Paulo Margarido defende que estas permitem maior eficiência dos recursos humanos. Todas as respostas são importantes, as de grande escala, de pequena escala, mas como o Sr. Presidente do Constitucional disse, grande escala porquê? Porque bem sabemos, e como o Sr. Arquiteto, aqui Ricardo também já disse, com a grande escala temos uma maior eficiência dos recursos humanos. Aqui todos importam, sem dúvida nenhuma, mas eu bem sei que esta grande escala que está aqui na Garota do Calhau também vai auxiliar outras entidades com outras respostas sociais num trabalho de sinergia e de equipa. E significa mais... A nível de camas, pessoas à espera de uma cama de um lar? Continuamos com os números que havíamos apresentados no passado, cerca de entre 1.300 e 1.500, com oscilações, de acordo com as entradas e saídas, mas continuamos preocupados, Secretaria e Instituição Social da Madeira, para num curto espaço de tempo dar resposta à lista de espera que efetivamente temos que acomodar nas vagas. A Casa Esperança foi ontem inaugurada. O projeto resulta da reabilitação da antiga Quinta Esperança, que acolhe agora o Centro de Dia e de Noite Garota do Calhau, fruto de um investimento de 2 milhões de euros, com recurso a verbas do PRR. Disponibiliza 50 vagas, distribuídas por 30 no Centro de Dia e 20 no Centro de Noite, destinadas a utilizadores distintos. É o primeiro Centro de Noite da Madeira. O Partido Socialista apresentou esta quinta-feira na Assembleia Regional um projeto de decreto legislativo com vista a corrigir injustiças para com os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica. Em causa está um acréscimo remuneratório dos cargos de direção e de coordenação destas carreiras. Perante a presença da Associação dos Técnicos Superiores e de Diagnóstico e Terapêutica da região, a deputada socialista Marta Freitas apresentou um projeto socialista que é uma questão da justiça elementar para com os profissionais sem os quais o Serviço Regional de Saúde não funcionava. Neste debate vai muito para além do mero ajuste técnico em tabelas remuneratórias. Está em causa uma questão de justiça elementar para com os técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, profissionais sem os quais o Serviço Regional de Saúde simplesmente não funciona. São estes profissionais que todos os dias asseguram exames, meios complementares de diagnóstico, terapias, intervenções de elevada complexidade técnico-científica, absolutamente essenciais para o diagnóstico, tratamento e recuperação de muitos e muitos utentes. Contudo, na região, estes trabalhadores têm sido penalizados por um atraso incompreensível na atualização da sua carreira e da sua remuneração. Apesar das promessas públicas, incluindo da senhora Secretária Regional da Saúde, nada se verificou. E enquanto tudo isto acontece, os técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica da Madeira mantêm-se como os únicos a nível nacional que ainda não viram plenamente aplicadas as alterações introduzidas no Decreto-Lei 34 de 2021 ao seu estatuto de carreira. A deputada do PSD, Cláudia Perestrelo, acusa o PS Madeira de querer passar por cima do Governo Regional com uma proposta que diz equivaler a um ato de desespero político. Uma proposta que, infelizmente, tenho de caracterizar como uma ação de desespero político. E passo a explicar porquê. Porque esta proposta que o Partido Socialista hoje aqui nos traz utiliza os anseios legítimos de uma classe de profissionais para se afirmar no panorama político regional. Um partido que deixou de ser líder da oposição para ser bengala ou noiva abandonada e que hoje faz este papel utilizando aquela que é a reivindicação justa
de um grupo de profissionais. E importa, por isso, dizer que a proposta que hoje discutimos, apesar de ter entrado com alguns dias de diferença antes da proposta do Governo Regional, foi apreciada na Comissão Especializada de Saúde e Proteção Civil no mesmo dia, tratando-se de uma matéria laboral, que, sendo uma matéria com esta importância, deveria ter uma discussão conjunta neste Parlamento. Aquilo que se percebe rapidamente que o Partido Socialista quer fazer é uma discussão antecipada de especialidade, aldrabando e passando por cima de todas aquelas que são as técnicas de discussão própria dos diplomas neste Parlamento. A mesma questão da coincidência de diplomas foi levantada pela deputada do CDS, Sara Madalena. Já Miguel Castro, do Chega, pede dados que demonstrem a viabilidade da proposta apresentada pelo PS. O pagamento faseado de retroativos aos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica não é uma invenção do Partido Socialista. Já consta no artigo 4º do Decreto Legislativo Regional número 10/2021/EM, que prevê 4 prestações, mas distribuídas por 18 meses. O que o Partido Socialista faz agora é usar a mesma lógica, mas que estas percentagens sejam pagas apenas no ano de 2026. E a pergunta que lhe deixo, senhora deputada, é se efetivamente foi feita alguma análise comparativa entre o impacto financeiro do modelo anterior e este novo modelo que o Partido Socialista apresenta. E onde estão essas contas que demonstram que o Orçamento Regional de 2026 suporta esta concentração de despesa? Gonçalo Maia Camelo, deputado único da Iniciativa Liberal, acusou o Partido Socialista de introduzir um manifesto eleitoral no preâmbulo deste decreto legislativo. Isto não é um preâmbulo, Sr. Deputado, isto é um manifesto político-partidário. Um preâmbulo de um diploma legislativo. Sr. Deputada, eu acho que, se calhar, esta Câmara ou esta Assembleia tem que promover uma formação em logística. Um preâmbulo é parte integrante do diploma. Vai ficar para sempre, para toda a vida, no Diário da República e no Joram. É a explicação histórica do diploma. E, portanto, não se pode pôr num preâmbulo. Pode-se pôr numa nota justificativa, onde quiser. Ao apresentar esta iniciativa, o Partido Socialista reafirma o seu compromisso com uma política de valorização e reconhecimento do trabalho. Isto é texto para um preâmbulo. Isto é um programa eleitoral, Sra. Deputada. E, portanto, é por isso que as vossas propostas às vezes não são bem interpretadas nem bem aceitas. Isto é partidarismo. No final destas intervenções, a deputada proponente Marta Freitas levantou uma questão. Eu gostaria de perceber neste debate, que fiquei sem perceber qual é o posicionamento do CDS, da IEL e do Chega relativamente a esta proposta e estas reivindicações que estão na proposta do Partido Socialista e que são somente reivindicações que, como veem, estão nos pareceres do sindicato. Portanto, os técnicos não precisam de palco de nenhum partido para se manifestarem. Manifestaram-se, o Partido Socialista acompanhou sempre ao lado dos técnicos e dos sindicatos esta situação e ainda aguardou um ano para que se realmente houvesse a resolução desta situação, que o Governo nunca mais avançava. E, portanto, a questão que fica é: senhores deputados, vão ou não acolher as reivindicações do sindicato? Paulo Alves voltou a acusar o Governo Regional de ter prioridades invertidas. O deputado do JPP lamenta que o PSD fale em valorização profissional e depois faça os profissionais esperar por tempo indeterminado. Fiquei a pensar e alguns considerandos aqui a temer. Dizer à senhora deputada do PSD, Cláudia Prestrelo, que a valorização da carreira não está apenas reservada ao PSD. O que faz o PSD e o que faz o Governo Regional é dar a entrada de um diploma, retira o diploma, entra o diploma, retira o diploma, e enquanto vai e vem, e assim vamos dizendo que vamos valorizando a carreira. Dizer, não, nós vamos valorizar a vossa carreira, só que não é para ainda. Não tenham calma, aguardem mais um bocadinho, que é quando o Governo Regional quiser. Porquê? Porque nós, Governo Regional, temos outras prioridades. Nós temos campos de golfe para construir, nós temos mais pessoas para nomear. Este modus operandi do PSD e estas prioridades invertidas têm reflexos na vida, no cotidiano da vida das pessoas. Cláudia Prestrelo respondeu, acusou o JPP de demagogia e populismo. Aquilo que o Sr. Deputado Paulo Alves e aquela que é a estratégia do JPP
de usar de forma demagógica, populista e aproveitadora aqueles que são os anseios dos profissionais, dizendo que são sempre os donos da moral e dos bons costumes. Coitadinhos, só eles é que são os paladins da verdade. Coitadinhos, só vossas excelências é que sabem onde é que estão os problemas. Coitadinhos, é que os senhores são os perseguidos e os donos dos direitos do povo. Ó, senhor deputado, seja sério, uma vez na vida. Deixe de fazer salada russa de assuntos e fale do assunto que nós estamos hoje a discutir. Aqueles que são os anseios dos profissionais vão ser devidamente acautelados. O Grupo Parlamentar do PSD Madeira a garantir que vai mesmo haver revisão da carreira dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica através do diploma, que foi apresentado pelo Governo Regional. A Madeira registou esta quinta-feira a primeira temperatura negativa do ar neste outono-inverno. O valor foi observado na estação do Pico do Arieiro, a mais elevada da rede do IPMA na região, onde às 4 da manhã de 4 de dezembro a temperatura desceu aos menos 0,3 graus. No presente inverno meteorológico, iniciado no dia 1 deste mês, a última noite foi também a mais fria, registada no Funchal, com uma mínima de 15 graus às 7h40 da manhã.